Bom, o Partido Liberal anunciou hoje que entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para anular votos de cerca de 280 mil urnas eletrônicas usadas no segundo turno das eleições no último dia 30 de outubro. Elas seriam de modelos anteriores ao de 2020 e teriam apresentado problemas, segundo o engenheiro Carlos Rocha, que liderou o relatório do PL sobre as urnas. Uma ocorrência em cada linha de registro da atividade de funcionamento da urna, em todas as urnas, modelos antigos, o código é inválido. Então é impossível associar aquela atividade com a urna que realizou. Isso então é um indício muito forte de que há um problema nos programas. E o outro ponto é essa ocorrência da violação do sigilo do ato de votar. Segundo o relatório, as urnas com os supostos problemas representariam quase 60% dos equipamentos usados no segundo turno. O advogado Marcelo Bessa, que representa o PL, explicou a representação do partido junto ao TSE. O que o Partido Liberal fez foi apontar as inconsistências, segundo o que foi apurado pela nossa área técnica, e essas inconsistências, como elas levam a resultados discrepantes, e esta é a função de qualquer partido político no processo de fiscalização, o partido levou a esses fatos ao Tribunal Superior Eleitoral e pediu as providências legais daí decorrentes. Logo depois da coletiva, o Tribunal Superior Eleitoral publicou um despacho, lembrando que as urnas eletrônicas apontadas na petição do Partido Liberal foram usadas no primeiro e também no segundo turno das eleições. E, sob pena de negar o andamento da ação, deu 24 horas para que o pedido inclua os dois turnos da eleição. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 13 de dezembro de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, o PGR vai para cima de Valdemar e do PL. Paulo Gonet agora foca em Valdemar Costa Neto e por isso começou por ele e pelo PL a ofensiva da Procuradoria-Geral da República contra os golpistas. O capítulo 2.7 do relatório final da Polícia Federal, que indiciou até agora Jair Bolsonaro e mais 39 pessoas, se concentra no presidente do partido do ex-presidente Valdemar Costa Neto. O título do capítulo é bem sugestivo. Capítulo 2.7, da representação eleitoral para verificação extraordinária apresentada pelo Partido Liberal, o PL. O capítulo trata da análise do conteúdo dos dispositivos apreendidos em poder de um dos criminosos. Vamos lá ler aqui na íntegra esse trecho que abre o capítulo 2.7, que fala dos dispositivos apreendidos em poder de Éder Lindsay Magalhães Balbino 16, que trouxe novos elementos de prova. Essa é a locução do texto da Polícia Federal, que você vai ouvir. Trouxe novos elementos de prova que demonstraram a atuação dolosa de Valdemar Costa Neto, Carlos Rocha e Jair Bolsonaro no ato de peticionamento da representação eleitoral, evidenciando que os investigados tinham plena ciência de que os argumentos técnicos que serviram de fundamento para a tal ação eram falsos, não provando qualquer fraude ou irregularidade nos sistemas das urnas eletrônicas que desacreditasse o pleito realizado em outubro de 2022. A representação peticionada pelo Partido Liberal foi o último ato do grupo investigado para contestar formalmente o resultado das eleições presidenciais. A cronologia dos fatos apresentados demonstra que os investigados utilizaram de forma coordenada diversos meios para disseminar informações falsas sobre o processo eleitoral brasileiro. Conforme exposto, o material apresentando falsas vulnerabilidades nas urnas eletrônicas produzidas antes de 2020 foi elaborado pelo grupo, inclusive com auxílio de Mauro Cid, que chamou de nosso pessoal, referindo-se a especialistas na área de informática,
inclusive hackers. Seguindo a estratégia de difusão por multicanais, os investigados repassaram conteúdo para o argentino Fernando Serimedo, que disseminou material falso em uma live realizada no dia 4 de novembro de 2022. O conteúdo da live foi resumido e propagado por vários integrantes da organização, inclusive por militares. Em seguida, visando burlar as ordens judiciais de bloqueio, os investigados disponibilizaram conteúdo em servidores localizados fora do país. Identificou-se ainda que o mesmo conteúdo também estava contido no documento nominado Bolsonaro Min Defesa 06.11, semifinal, DOC CX, endereçado ao general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro da Defesa, encaminhado por Mauro Cid ao general Braga Neto por WhatsApp. Em agosto deste ano, Valdemar Costa Neto, agora falo eu, cometeu um grave erro. Chamou a atenção da Procuradoria-Geral da República para essa sua tentativa de fraude, pedindo para voltar a falar com Bolsonaro. A partir dali, a situação dele começou a piorar até que ele fosse também indiciado junto com Bolsonaro. O PGR foi para cima do Valdemar e do partido dele. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Bom, o PL e o Valdemar e o Bolsonaro, mas principalmente o PL e o Valdemar colheram um fruto imediato e amargo dessa tentativa de fraude que foi essa apresentação patética que você viu aí na tela enquanto eu fazia a abertura do programa. O Bolsonaro foi multado na verdade, o partido a coligação do Bolsonaro foi multada pelo Alexandre de Moraes em 22,9 milhões de reais após o relatório do PL pedir anulação de votos sem indicar prova de fraude. O Alexandre de Moraes ainda confiscou o fundo partidário do PL até que a multa fosse quitada. Vamos em frente, então. O PGR defendeu, diante de um pedido do Valdemar para voltar a falar com o Bolsonaro, porque na Operação Tempus Veritatis, em 8 de fevereiro desse ano, os dois foram proibidos de se falar, o PGR foi consultado pelo Alexandre de Moraes e falou que não, que o Bolsonaro e o Valdemar não iam poder conversar coisa nenhuma, porque estavam sendo investigados. E aqui você tem a decisão esse trecho aí do relatório final da Polícia Federal, né, e o título da matéria, do capítulo que eu li para você, da representação eleitoral para verificação extraordinária apresentada pelo Partido Liberal. E o que é que acontece? A auditoria do PL insistiu, a Polícia Federal descobriu isso, que a auditoria do PL insistiu nessa tese contra as urnas do segundo turno para tentar anular a vitória do Lula sobre o Bolsonaro, mesmo após ser alertada sobre a inconsistência daquele pedido, diz a PF. O relatório da Polícia Federal sobre a trama golpista no governo Bolsonaro mostrou que o responsável pela auditoria do PL foi alertado por um de seus colaboradores quanto à falta de evidência de fraude nos dados que, dias depois, foram usados pelo PL e pelo Valdemar para pedir a invalidação dos votos de parte das urnas. O Valdemar sabia da ausência de provas de fraude nas urnas e, mesmo assim, estava com aquela cara de pau que você viu naquela apresentação. E o PL tinha parecer que negava fraude nas urnas, mas escondeu. Comandado por Valdemar Costa Neto, o Partido Liberal tinha em mãos um parecer técnico que negava fraude nas urnas eletrônicas. O PL fez um estudo técnico. Esse estudo técnico diz que não tinha fraude nenhuma, mas mesmo assim
o Valdemar decidiu contestar na Justiça Eleitoral o resultado do segundo turno das eleições. Muito bem. Os argumentos do relatório golpista do PL apareceram alguns dias antes da eleição em live de um argentino que veio aqui se meter na eleição e dar palpite dizendo que as urnas brasileiras tinham problema. O partido do Bolsonaro, o PL, usou uma diferença entre arquivos de urnas mais antigas e as mais novas como argumento. A tese que apenas o modelo mais recente seria confiável começou a ser propagada dias após o segundo turno e teve como principal porta-voz o consultor político argentino Fernando Serimedo, que fez uma live com o PL para mentir sobre o sistema eleitoral do nosso país. O autor do estudo sobre as urnas, que dizia que não tinha nada de errado com elas, diz que fez um trabalho técnico e responsabilizou o PL por uso político. Um dos indiciados pela Polícia Federal na trama golpista, o engenheiro Carlos Rocha, diz em defesa enviada à PGR que fez um trabalho técnico sobre a confiabilidade das urnas. Muito bem, aqui então você tem a decisão do Alexandre de Moraes sobre o pedido do Bolsonaro na verdade do Valdemar para voltar a falar com o Bolsonaro. E, na verdade, o Alexandre de Moraes pediu para o Procurador-Geral da República para opinar e o Procurador-Geral da República disse que não. Então, diz o Moraes no despacho dele: dessa maneira, os investigados não poderão comunicar-se entre si, seja pessoalmente, seja por telefone, e-mail, cartas ou qualquer outro método, inclusive estando vedada a comunicação dos investigados realizada por intermédio de terceira pessoa para que não haja indevida interferência no processo investigativo. Muito bem, aí então o PGR defendeu ao STF, o Alexandre de Moraes, manter a proibição do contato entre Bolsonaro e Valdemar. Falou nada disso, eles não podem se falar coisa nenhuma. E foi aí que o Valdemar se deu mal. Pela primeira vez, terminando esse caso, o PGR enviou um material sigiloso para o STF, ligando a suposta trama golpista de Bolsonaro aos atos de 8 de janeiro e dizendo que ele tinha extraído as informações de que isso aconteceu no pedido do Valdemar Costa Neto. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também indicou que os acusados pela suposta tentativa de golpe de Estado podem vir a ser cobrados por prejuízo de cerca de 26 milhões aos cofres públicos. O PGR apontou pela primeira vez uma relação direta entre a trama golpista esboçada por aliados de Bolsonaro aos atos violentos do 8 de janeiro. E, segundo a imprensa, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também indicou em documento sigiloso encaminhado ao STF que os acusados pela suposta tentativa de golpe seriam cobrados pelos prejuízos. Esse parecer do PGR foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes no bojo do pedido apresentado pelo presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, para que as medidas impostas contra ele e o Bolsonaro, para não poderem se falar, fossem revogadas. A defesa de Valdemar pediu, entre outras coisas, que R$ 53 mil apreendidos na residência do ex-deputado fossem devolvidos. Gonet, no entanto, afirmou que a medida não parece recomendável, disse o Gonet ao Alexandre de Moraes. Ele disse que o inquérito sobre a suposta tentativa de golpe estava para ser concluído e o PGR vai decidir se apresenta ou não uma denúncia contra ele. A Polícia Federal obteve indício de que Bolsonaro discutiu com os comandantes das forças tudo isso e o PGR disse que a partir, aí isso não foi divulgado só como o fato, mas não foi dito como, mas que no pedido do Valdemar foi que ele tirou a convicção de que o 8 de janeiro e o Bolsonaro tinham relação.
Muito bem. A Polícia Federal também investiga a participação de um juiz nessa confecção do documento sobre as urnas que foi usado pelo Valdemar e pelo seu advogado para acusar o sistema eleitoral brasileiro de fraude. Valdemar Costa Neto e Marcelo Câmara devem ser questionados em depoimento sobre a atuação de Sandro Nunes Vieira, um juiz eleitoral que forneceu informações sobre aquela questão de número de série das urnas e tal, para embasar a farsa que foi usada. O Valdemar vai disse, na verdade, no depoimento que ele acaba de dar para a Polícia Federal, que não conhecia o juiz suspeito de ajudar o PL em relatório contra as urnas. E é muito possível que o Valdemar já tenha caído em contradição. A Polícia Federal deixou Bolsonaro de lado nesse caso e interrogou o Valdemar sobre a questão do relatório da farsa que ele tentou aplicar em relação às urnas. Os investigadores da Polícia Federal focaram as oitivas de ontem na relação entre 3 personagens na trama golpista. Desta vez, as questões abordaram os possíveis elos entre o Valdemar, ex-assessor de Bolsonaro Marcelo Câmara, e o juiz federal Sandro Nunes Vieira, que também está sendo investigado. Bom, muito bem. O que é que acontece? A Polícia Federal chamou o Valdemar a pedido do PGR, que está aí na cola, ele está no cangote do Bolsonaro. Ele está no cangote do Bolsonaro. Em parecer sigiloso, o Procurador-Geral da República pediu que a Polícia Federal ouvisse Valdemar, juiz e ex-assessor de Bolsonaro, para aprofundar investigações contra o magistrado. Mas não é só isso, não. O fato é que o Gonê encaminhou um pedido do deputado federal André Janones para extinguir o partido do Valdemar e do Bolsonaro, o PL, para o grupo que apura os atos antidemocráticos e que está montando a denúncia contra Jair Bolsonaro e mais 39 pessoas. O grupo estratégico do Ministério Público Federal vai analisar a petição apresentada pelo Janones. É isso então, você veja, o PGR não está brincando em serviço. Eu já vi vários juristas aí, um deles é o professor Walter Maierovitch, ex-desembargador, dizendo que ele tem muita ligação no Ministério Público e dizendo que a denúncia que vem por aí contra o Bolsonaro, o Valdemar e o próprio partido do Valdemar e mais todos os outros indiciados é muito pesada. É uma bomba cheia de fatos novos que ainda não se sabe e que, como você viu aí nas pesquisas que saíram, né, a pesquisa Quest, que mostrou que a maioria dos brasileiros acha que houve golpe, que uma maioria de mais de 70% dos brasileiros acha que os golpistas que estão presos devem ficar presos, que fez a popularidade do Bolsonaro despencar a ponto de o Lula disparar em cima dele nas pesquisas. Tudo isso vai piorar ainda mais quando o Brasil conhecer o teor da denúncia do PGR, que vai ser uma bomba atômica. Bom, enquanto isso, o Cássio Nunes Marques, um dos 2 ministros do STF que o Bolsonaro nomeou, negou o pedido do Bolsonaro para tirar o Moraes dos casos em que ele está envolvido. E muito provavelmente o André Mendonça, outro indicado por Bolsonaro, deve fazer a mesma coisa para não se indisporem com o resto do tribunal e com o próprio Moraes. Então ali você tem uma possibilidade de 11 ministros, porque é evidente que o Moraes apoia a si mesmo, 11 ministros do STF neguem o pedido de Bolsonaro
para tirar o Alexandre de Moraes dos casos da tentativa de golpe e dos crimes de Jair Bolsonaro. É uma bomba. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.